sejam bem-vindos ao nosso programa Nossa Arte, Nossa Gente. E nós estamos caminhando, gente, para o 3º ano do programa. Vocês têm ideia do que é isso? Quantas pessoas já passaram pelo programa? E a gente vai continuar mostrando cada vez mais a nossa arte e a nossa gente. Primeiro, gente, eu quero situar vocês. Nós estamos hoje no Cine Líbero Luchardo, que fica no Centur, né? Vocês sabem onde fica. Quero agradecer a toda a coordenação daqui do Cine Teatro e agradecer também à Fundação Cultural do Pará, que possibilitou que nós estivéssemos aqui gravando esse programa de hoje. E eu vou conversar com ela, que desde que o programa começou, para vocês terem uma ideia, é uma das artistas mais pedidas para estar aqui comigo. E hoje eu vou conversar e contar muita coisa da vida dela, porque a gente vai começar o programa com ela no ano de 2023, fazendo especial somente com ela. E eu converso agora com Lucinha Bastos. Seja bem-vinda, querida. Que bom estar aqui nesse início de 2023, já desejando um ano abençoado para todos nós, com muita música, muita arte. Inclusive, gente, a minha história como entrevistador, eu acho que a Lucinha deve recordar isso, começou dentro de uma escola particular. E a Lucinha, se eu não me engano, ela foi a 2ª pessoa que eu entrevistei. Ainda não tinha essa experiência com televisão. A primeira foi a Letícia Seco, a segunda foi a Lucinha, num colégio lá na José Malchester. Já tem um tempo, já conheço a Lucinha bastante tempo. Mas, Lucinha, olha só, a gente vai falar muito para que o programa ele é isso, ele é falar da própria história, não somente artística, mas a gente conhecer um pouquinho mais o artista, a sua vida pessoal mesmo. E eu sei que a Lucinha ela é cantora, ela é compositora, ela é gestora de eventos, ela está cursando nutrição. Isso é o que eu sei, né? Mas o que é e que o público já está sabendo também. Mas o que é que o público não conhece ainda que a Lucinha é? Né? Que ela tenha essa particularidade. Ela é chefe também, ela gosta de cozinhar, o que é que ela faz fora parte de tudo isso? Eu gosto de cozinhar, gosto de ir à feira, eu que vou ao supermercado. Consegue ir à feira assim, tranquilamente, supermercado? Vou, tranquilo. Porque, gente, para quem convive com a Lucinha, quem já esteve junto com ela em várias situações, percebe que ela anda um pouco, pode bater uma foto comigo? Acontece muito, né? Acontece, é muito bacana. Às vezes no supermercado, quando eu vou em algum supermercado que tem alguém no caixa e embalando, né? E aí um olha para o outro e fica... É ela? Aí eu já começo a rir, aí eu fico aqui... Aí você, desculpa perguntar, mas você não é a Lucinha Bastos? A menina é uma perseguição, todo mundo me confunde com essa mulher. Não tem nada a ver, eu sou muito mais alta, magra. Ela não é, ela é baixinha, aí brinco, você mesmo. Mas isso que é bacana, é o carinho, né? Sim. De você, que é tudo que o artista quer na vida é o reconhecimento. Todas as vezes que a gente sobe ao palco, todas as vezes que a gente se envolve em qualquer projeto na vida, a gente faz porque gosta, porque ama, mas no intuito a gente está ali sempre buscando uma forma e pensando no público. Será que ele vai gostar desse arranjo? Eu acho que ficou bacana essa com mais ritmo, com menos ritmo, será que ele vai gostar? Então, e quando a gente chega no público, perto deles, e que eles recebem a gente com tanto carinho, sim, né? Então a gente sente essa troca. Eu sempre falo o seguinte, que aquela época em que as pessoas queriam ver os artistas semideuses, ela passou. Elas querem ver seres humanos, né? Querem ver, se identificar cada vez mais com o artista, né? Exatamente. Às vezes eles querem parecer com a gente, né? Tanto que a gente tem aquele cuidado, aquele carinho de quando sobe ao palco, a roupa, né? É o tênis, ou é a sandália, ou é o acessório. E no meu caso, eu uso muito acessório, né? E as pessoas estão sempre perguntando onde eu comprei. E às vezes elas se surpreendem quando eu digo, olha, isso aqui foi na feira. Eu fui lá domingo na Praça da República e tenho... Na Praça da... eu comprei na praça, eu comprei na feira, eu comprei na rua. Sim. Porque tem, às vezes, essa questão de achar que é uma coisa que é inatingível, né, para eles, e é tão próximo. Você falou 2 vezes uma frase que eu achei que seria interessante te abordar logo de início. Subir ao palco, né? Quando pensas nisso, de subir ao palco, e a primeira vez que isso aconteceu, o que é que vem na tua memória afetiva?
Da primeira vez? Não, a primeira vez não posso te dizer muito de memória, porque assim, eu comecei a cantar no Clube dos 200, que era um clube dos funcionários da Petrobras, que era ali na Curva da Castanheira, onde hoje é o Castanheira. É. E eu comecei a cantar em baile infantil de carnaval. Então, para mim, aquilo era uma brincadeira, era uma, não existia ainda uma responsabilidade e tal. Mas eu cresci, sou filha do Luciano Bastos, né? Então, extremamente com aquela coisa de pontualidade, responsabilidade. Desde criança eu já vinha com aquilo. Então, assim, eu tinha sempre aquele senso de subir e de puxar atenção para mim. Então, eu tinha que ir embaixo, eu tinha que ir na mesa, eu tinha que ir atrás do público e puxar e dançar e brincar. Eu sempre tive essa coisa. Então, muito cedo, com 10 anos de idade, se eu não me engano, 11, eu estava no Teatro da Paz cantando com Miltinho e Ângela Maria no projeto Pixinguinha. Nossa. Então já foi uma coisa, porque eu, apesar de criança, os meus ídolos sempre foram Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Elis Regina, Ângela Maria, Maísa. Então eu tinha essas Miltinho, que era um cantor que tinha uma divisão maravilhosa, que eu sempre gostei. Então, assim, eu tinha aquela paixão, aquela veneração. Então, eu comecei a aprender, eu digo que eu comecei a prestar atenção, observar muito desde cedo essa movimentação de palco, essa magia do que era subir, o que representava estar ali em cima, a importância que tinha para as pessoas verem o artista no palco, o que ele levava. Então, é assim, é uma... Mas esse início, Lucinha, assim, muito jovem, né? Criança praticamente, eras uma criança extrovertida ou tu levavas isso com uma parte lúdica da tua vida, de fazer aquilo não pensando profissionalmente, mas como uma brincadeira mesmo? Não, no início era uma brincadeira, mas como eu te digo, assim, acho que com 10 anos eu já comecei a ter um senso mais de responsabilidade. Eu não pensava em ser outra coisa na minha vida senão cantora. Mas eu era um pouco tímida, era um pouco fechada. Minha mãe dizia, tu escolheste a profissão errada, porque tu és muito fechada, muito séria, você tem que rir mais, tem que falar com todo mundo na rua. E eu não me imaginava chegar como hoje, imagina. Hoje eu já chego, tudo bem. Já faço amizade em fila de banco, na boa, entendeu? Então eu tinha um certo... Acho que é normal, porque a gente fica inseguro. Sim. Né? Está começando uma vida, então você não tem ainda experiência que te dê... você ainda não tem o conhecimento, porque eu acho que é uma coisa que te dá segurança, te dá naturalidade, é quando você tem conhecimento do que você fala. Então, hoje eu posso falar sobre uma série de coisas que no início eu estava ali, né, chegando, então... São aproximadamente 40 anos mais de 40, mais de 40, mais de 40, né? Quais são os pontos fortes dessa trajetória toda? O que é que tu poderia sinalizar assim, não, isso aqui aconteceu, foi providencial, isso aqui foi importante? Quais foram esses pontos fortes da carreira? Olha, eu digo assim, eu tive a oportunidade de cantar com muitos músicos diferentes, né? Porque eu passei pela banda Sayonara, fui crooner da banda Sayonara. Então, na época que eu fui crooner, e desde quando eu comecei a cantar até ser crooner, passaram vários músicos, e que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu modo de tocar, tem a sua forma de imprimir o instrumento, né, naquela música. E isso é bacana porque o intérprete ele começa a ouvir e cada harmonia que muda e cada coisa vai te dando uma nova experiência de interpretação. E aí cantei com Álvaro Ribeiro, grande pianista, cantei um tempo com ele aqui, aprendi muito. Depois eu fui embora para o Rio de Janeiro, cantei com Sebastião Tapajós, Billy Blanco, Gilson Peranzeta, o Luizão, que foi baixista da Elis. E tudo aquilo me acrescentando, né? Ganhei festivais e tudo mais. Nesse contexto todo de experiência de discos e tudo mais, eu descobri uma coisa muito interessante, que eu precisava voltar para Belém. Eu passei 8 anos fora de Belém, né? Tentando a minha carreira nacional, aquela coisa toda. E eu descobri que eu queria cantar uma coisa que lá ainda não era não tinha uma visão de mundo, era uma coisa regional, que era a música falando com a linguagem cultural nossa, né, amazônica.
E eu voltei e assim, foi a melhor coisa que eu digo que eu fiz na minha vida, foi ter passado por tantas experiências fantásticas, mas ter voltado para a minha terra. Em 97 eu pude gravar o primeiro CD, porque até então eu tinha vários vinis, né? Sim. Que eu gravei inclusive no Rio também. Mas eu gravei o meu primeiro CD aqui no Teatro Margarida Esquivazapa, cantando músicas que eu adorava, que eram músicas que na época só tinham em vinil. E eu fui passar para o CD, depois gravei o Canto Amazônia 2 e acabei me firmando como a cantora, como a intérprete que eu queria de divulgação da minha história, da minha cultura. Isso para mim foi muito forte. Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson? Quem viu uma preta e uma branca de mãos dadas na praia, provocando frisson? O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com a lagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta. Uma branca, uma preta, sal com a lagueta, provocando frisson. Sabe que eu me lembro dessa época? Eu me lembro que toda vez quando tinha um show teu, não sei se era proposital, mas geralmente colocavam uma faixa, mais ou menos ali naquela praça, em frente à Estação das Docas, na subida da Presidente Vargas, tinha uma faixa lá anunciando o show. Eu lembro, uma faixa assim, bem em cima, eu achava tão bacana que já todo mundo ficava ligado, porque não tinha redes sociais na época. A gente tinha que se virar, tinha que, né, colar cartazes, que pedir autorização para colocar banner nos lugares que a gente achava que eram lugares que tinham maior fluxo, né, de pessoas, enfim. Eu me lembro, por exemplo, de um festival que eu ganhei em Lambari, Minas Gerais, Sim. com 21 anos. Foi uma gravação de uma música à flauta do Billy Blanc e do Sebastião Tapajós, arranjo do Gilson Peranzeta. E eu estava correndo com Elza Soares, que Deus a tenha, linda, maravilhosa, Ângela Rorô, e o Gilberto Gil participou, mas nessa vez ele estava como... Era o show principal da noite e tal. E eu lembro que tinha assim... ninguém me conhecia, né? Eu estava ali e tinha uma faixa lá no público, uma faixa com duas pessoas segurando, meu pai e minha mãe, torcendo por mim. Isso foi tão forte que eu ganhei como melhor intérprete. Mas também, né? Logo quem, né? Aí recebi o prêmio da Leninha Andrade, fiquei toda cheia, toda empolgada. Mas assim, tem umas coisas que a gente vê assim a importância da força de você saber que você tem um apoio, que você tem quem acredite em você no teu trabalho. Sim. Né? Então você começar a construir isso e aí graças a Deus assim. Foram vários compositores que participaram da minha vida, músicos e fãs, porque são importantíssimos, né? Ver aquelas carinhas assim, e torcendo e rindo. Eu sempre falo, Lucinha, que uma das coisas que é importante para o sucesso pessoal é, primeiro, você acreditar em Deus, acreditar em si mesmo e ter quem acredite em você. Quando a gente tem isso, ninguém segura a gente. Né? Agora, você falou de uma questão assim que eu achei bem interessante, que é a gravação, né? Primeira gravação, primeira entrada no estúdio, lembra disso? Foi em São Paulo, lembro, foi em São Paulo, na gravadora Continental. Eu gravei o meu primeiro disco, um compacto duplo, com músicas do Nivaldo Fiuza de Mello e do Firmo Cardoso, que é o compositor, inclusive, de uma das músicas mais queridas, né, Sim. do Pará, que é Ao Pôr do Sol. E eu gravei o Firmo e o Nivaldo. A gente fazia parte de um grupo que a gente ensaiava ali no SAM, que antigamente era Serviço de Atividades Musicais. Hoje ainda tem era o SAM... na Praça da República? Não. Era na... Magnas Barata? Na Generalíssimo. Generalíssimo. Hoje o SAM Sou Amigo da Música, né? Uhum. Eu acho que é isso. E era Serviço de Atividades Musicais. E lá ia o professor maestro Altino Pimenta, conheci o Valdemar Henrique lá. Então a gente bolou um grupo e tal e fizemos
uma participação no Festival de Medicina da FEMP, no Teatro da Paz. E foi muito bacana, que isso marcou muito a vida da gente. Nós ganhamos todos os prêmios do festival. Então, naquela época tinha primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, melhor música, melhor letra, melhor arranjo e melhor intérprete. E nós ganhamos todos os prêmios. Foi muito, muito bacana aquilo, deu um plus assim na vida da gente. E aí depois cada um começou a seguir seu caminho, né? E o primeiro disco foi esse, gravei em São Paulo. O segundo disco foi engraçado, que era o Alípio Martins, ele tinha gravado um vinil e ele queria uma cantora para fazer, para gravar. Então ele falou com meu pai se eu podia gravar. E era um disco todo de brega, que ele era compositor de brega. Eu estava super empolgada, eu queria gravar, né? Sim. Então eu ainda não tinha ainda aquela concepção do que era o estilo musical, não existia isso, né? A gente falava muito em Lucinha Bastos, sei lá, você é eclético, né? Quando você gosta de cantar de tudo, você é eclético. Isso inclusive, depois eu volto para esse vinil, mas isso me atrapalhou muito na minha vida no Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Essa palavra eclética, ela não é muito bem-vinda, sabe? Sim. É uma coisa assim, meio que você tem que chegar e dizer qual é o teu estilo. Então, ou você é roqueiro, você é romântico, você é sertanejo, você tem que ter você uma é bregueiro, persona artística. E isso para mim me incomodou, me atrapalhou demais, porque eu fui crooner da banda Sayonara. Então, para mim, não tem essa coisa de... Eu não sou uma cantora... Se você perguntar hoje, quem é a Lucinha? Eu sou romântica? Sou. Sou roqueira? Sou um pouco. Se você pegar o meu trabalho todo regional, é um trabalho extremamente pop. Sim. E se você perguntar, sou sambista? Amo samba, adoro cantar samba. Né? Então, para mim, eu só conheço essa palavra, eclética. Eu não conhecia outra. E eles me forçavam a dizer uma personagem ali que era complicado. Sim. E aí, com esse vinil, eu gravei o vinil de brega. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Porque quando você grava um vinil, você grava teu disco, você vai fazer um show. O show dura 1h30, 2 horas, e você precisa cantar o que você gravou. Mas eu achava muito chato cantar 1h30 só de brega, eu não queria. Sim. Então, eu amo brega. Até hoje tenho, né, uma das músicas mais conhecidas da banda Sayonara é minha, do Leandro Bastos, do Alex Fabiani, que é o Tarde Demais. Eu gosto de brega, canto brega, mas eu não queria cantar 1h30 só de brega. Como eu não queria cantar 1h30 só de samba. Sim. Então, eu queria fazer essa mescla. E aí, compartilho da mesma situação. Aí fui para Fortaleza, fiz um sucesso enorme com esse vinil. Inclusive tem uma história muito engraçada que foi num circo. A gente cantava num circo, assim, eram circos bem humildes, né? A gente ia cantar no circo e eu fui... Só que a gente dublava, né? Na época a vitrola, né, gente? Aí tem aquele... O risquinho, né? Que pula. Às vezes pula e tal, né? Tem que ter aquele tradutor aqui nesse programa. nesse programa, coloca um tradutor. Tudo que eu for falando, para a pessoa ir traduzindo para os jovens lá do outro lado entenderem. E aí tem a agulha. Ou a agulha quebrava ou dava alguma coisa, ou o disco estava arranhado. Sim. Então, quando passava, dava aquela pulada, né? E eu não sabia que o disco estava arranhado e tal, e eu comecei a dublar, era eu só amo você, vim pra te confessar, aí e o público, e eu ia cantando aquela coisa, eu digo, gente, aí sabe aquelas coisas que só a experiência te dá e dizer, olha, isso já não pode fazer mais, Deus me livre. Então, assim, umas coisas muito engraçadas. E aí eu não queria fazer aquilo, aí eu digo, não posso, tenho que partir para o próximo disco. No próximo disco, já foi um disco que eu gravei no Rio de Janeiro, com o Sebastião Tapajós, o Gilson Peranzeta, e eu gravei músicas do Sebastião, música do Paulo André Barata, várias músicas que eu pude ali cantar, o que eu gostava como intérprete, que eu fui começar a entender, gente, eu sou uma intérprete de música brasileira. Gosto mais da que me remete à história amazônica, eu gosto da folha, da árvore, eu gosto da chuva, eu gosto da terra, de falar da linguagem cabocla, eu gosto disso. Então, é mais para aí que eu tô andando.
E foi assim, né? Foi uma descoberta atrás da outra. Depois disso, eu fui... Aí foi muito bacana esse disco, foi um disco que as pessoas curtiram muito. E aí eu gravei depois desse... Aí foi o Mulher. Porque aí foi quando eu voltei para Belém. E eu encontrei com o Pedrinho Cavalero, conversando, batendo um papo com ele, ele disse, pô, vou fazer uma música para esse teu disco novo. E eu acho que é essa a tua cara. Aí é De Bem com a Vida. Né? Que é, de repente eu me pego sorrindo à toa, tô de bem com a vida, feliz numa boa. Foi muito bacana. E era uma fase meio pop da minha vida, porque eu montei uma banda quando eu voltei para Belém. E era uma banda, eu fiz um show chamado Antes Pop do que Nunca. E eu cantava Lulu Santos, eu cantava discoteca dos anos 70, eu cantava muita coisa pop, e o nome do trabalho era Antes Pop do que Nunca, e o vinil foi feito em cima disso. Que barato. Com direção do Kawage, né, do Jacinto Kawage, umas coisas assim, que eu tinha uma influência muito grande na época da Gloria Estefan, do Simple Red, essa coisa toda. E foi uma outra coisa legal, aí foi a fase dos vinis. Pararam os vinis. Gente, olha só, vocês já viram, tem história pra caramba, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vocês estão gostando? Eu estou gostando demais, porque essa amiga aqui é muito querida, a gente já se conhece há bastante tempo. E a gente vai para um apoio cultural e daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente espera que vocês fiquem aí aguardando pela gente, tá? Então daqui a pouquinho a gente está de volta. O dia amanhecendo, as folhas pelo chão, andando pela rua, procuro inspiração. A gente quer carinho, a gente quer atenção, amor. Sem a noção da hora, olhando para o céu, imaginando agora a pele, a boca, o mel. Nós estamos de volta, né, nesse primeiro programa de 2023 e a gente não poderia começar o ano de uma forma tão linda que é contando a história de Lucinha Bastos. E a gente vai continuar agora conversando com ela, que está aqui do meu lado. A gente está curtindo muito esse momento, esses bastidores aqui. No intervalo, você não tem ideia do quanto é gostoso a gente poder conversar, ter esse contato aqui com ela. Lucinha, você sempre foi muito família, né? É uma das coisas que eu sempre percebi, inclusive eu conheci primeiro a tua mãe, a dona Lisete, né? Que, gente, ela tem um senso de humor maravilhoso. Né? Eu sentava do lado dela, era para rir o tempo todo. E com o Luciano, né? Você também cantou num projeto que foi idealizado pelo teu pai, que é o Sayonara, mas depois decidiu carreira solo. Teve alguma reação da família do tipo, foi a família que incentivou que essa carreira solo viesse, ou foi iniciativa tua, ou eles ficaram tristes, poxa, não poderia sair, o projeto idealizado por mim, pai dela? Nada, foram eles. Foi meu pai que disse, tu tens que ir para o Rio de Janeiro, outras pessoas têm que te conhecer, não pode ficar em Belém e tudo mais. E foi ele que me incentivou e me ajudou financeiramente. Eu devo tudo a eles, porque eles providenciaram o apartamento, minha mãe foi para lá para me ajudar a achar um local primeiro para ficar. Eu dividi primeiro um apartamento com uma senhora que era parente de um amigo dele daqui. E eles o tempo todo, assim, meu pai tinha o maior orgulho, cada coisa que eu falasse para ele. Porque antes de ir para o Rio, eu fui, por exemplo, fazer um show que tinha o projeto Pixinguinha, né? Sim. Eu participei do projeto Pixinguinha, até no dia, acho que com o Firmo Cardoso. Também esse com a Ângela Maria e tal. E depois, no Rio de Janeiro, eles fizeram o projeto Pixingão, que era um projeto que trazia de todos os estados artistas locais que participaram dos Pixinguinhas. Que legal. Então foi um show muito bacana, tive como madrinha a Tetê Espíndola. Nossa, foi só muito... ela, né? Pois é, que era um auge na época, né, maravilhosa. E aí eu já tinha tido essa experiência. Quando eu estava lá, houve um problema com uma cantora que cantava no Chicos Bar,
que era do Chico Recarey, que era o dono da noite do Rio de Janeiro, né? Dono do Scala e tudo mais. E o maestro Aécio Flávio me convidou para cantar no Chico's Bar. E assim, era um local, Reginaldo, que todo mundo queria cantar no Chico's Bar. Sim. Era o sonho de toda cantora. E eu falei, pai, eu tenho que voltar para Belém, mas só que eu já recebi esse convite agora. Não, fica e tal. Aí eu fiz uma temporada pequena, porque eu estudava, né? Sim. Eu precisava voltar. E foi assim, ficou assim um gostinho, né? De quero mais, eu vim embora. E ele falou, mas você ainda vai voltar. Você vai ter outra oportunidade. E todos os artistas que vinham a Belém, e a gente, às vezes, como eu cantava no Sayonara, fazia abertura para vários shows. Sim. Então, eu cantava, por exemplo, ali no Miss Pará, que acontecia no ginásio de Escola de Educação Física, e sempre eu cantava com Sayonara, fazia abertura e vinha depois. Então, vieram Giliar, Agnaldo Raiol, e vários outros artistas. E chegavam e me ouviam cantar, essa menina tem que ir para o Rio. Olha, está aqui meu cartão. Então, meu pai começou a pegar cartão, né? Das pessoas. O Lúcio Mauro, paraense, também vinha direto. A Lucinha tem que ir. O Billy Blanco começou a falar, Sebastião. Até que, com 18 anos, ele disse, não, chegou a hora. Você acabou o Colégio Nazaré, então agora você vai. E minha mãe também me deu todo o apoio. Lá, por exemplo, eu fiz Eu tinha uma saudade. Eu sou muito Belém, eu sou muito raiz, entendeu? Sim. Eu tenho dificuldade mais. Eu acho que a minha dificuldade foi maior do que a deles. Porque cada vez que eu fazia alguma coisa de muito legal, nossa, meu pai às vezes pegava um avião e ia lá. Chegava, não dava nem para ver, mas eu acho que ele ia para sentir que estava dando certo alguma coisa, era muito legal. Eu fiz, por exemplo, participei do Free Jazz Festival, cantei com Arturo Sandoval, um trompetista cubano, né, maravilhoso. E aí ele foi, mas aí não deu para ele assistir esse show, que era uma coisa muito complicada, muito fechada. Cada vez que tinha alguma coisa, mas engraçado, Reginaldo, eu sentia uma alegria muito grande de fazer coisas importantes, mas me faltava aquela... Eu tinha uma coisa que parece que não era dali, né? Sim. Eu me lembro que eu fui numa multinacional mostrar um Porto Caribe para o presidente. Ele disse, não, tu disseste que tu tinhas uma música para me mostrar. Eu disse, pois é, eu trouxe. Aí toda empolgada, gravei com o Paulo André aqui. Quando eu mostrei, ele olhou, viu, aí ficou calado. Eu disse, ai meu Deus, tomara que ele goste. Aí ele falou, eu sou de um país que se chama Pará. Pô, país que se chama Pará? Aí eu fiquei chateada. Aí eu briguei com ele, tu acredita que eu briguei? Não compreendeu o sentido da frase. Porque para eles, para nós, é uma coisa extremamente importante. É uma coisa que só, acho que paraense entende, né? Compreende, E para eles passa como um bairrismo, como Sim. se a gente se achasse, como se a gente fosse um convencimento, como fosse uma arrogância. E não é simplesmente um orgulho. Um orgulho. É uma alegria, é uma... Né? Sim, sim. E eu, assim, quando eu me vi, eu estava brigando com o presidente da gravadora. Deste tamanho, porque eu não cresci de lá para cá. Seguranças, tirem essa moça daqui. Eu falei, como assim? Né? E aí eu comecei a mostrar mais músicas com essa linguagem paraense. E, às vezes, essas pessoas que queriam muito que eu tivesse um estilo, não pode ser eclético. Ah, não, tá, então você o quê? Não, temos que ver o estilo. Tu tens que chegar aqui e dizer que tu tens um estilo. Eu ia para casa, eu sofria demais com aquilo. Porque eu não conseguia encontrar esse estilo dentro de mim. Aí eu pensava, né? Conversava com o espelho. Bom, é o seguinte, eu vim aqui gravar, eu sou romântica. Não tem lógica. Eu sou roqueira. Eu sou sambista, eu não sou sambista. Então, aquilo para mim começou internamente me incomodar. E apesar de eu ir fazendo muitas coisas bacanas que me orgulham realmente de ter participado, aquilo começou quando eu participei também de um festival na Record, que foi muito bacana. Não ganhei nesse festival, mas foi muito legal para mim. E aí eu resolvi voltar. Em 92, eu resolvi voltar para Belém. E quando eu fiz o Canto Amazônia 1, a partir daí, é como se eu
não desmerecendo e não desconsiderando tudo de bom que eu fiz até ali, é como se eu estivesse começando a carreira que, olha, eu encontrei meu estilo. É esse aqui, mas também não me pergunta. É uma coisa... Eu sempre digo, Lucinha, que na verdade o que caracteriza o trabalho do artista é o seu timbre, é a sua forma de interpretar a música. O grande alinhavo de um trabalho é justamente esse, que você escuta a Lucinha cantando samba, mas é a Lucinha cantando samba, é o jeito da Lucinha cantando samba, cantando rock, cantando pop, mas é a Lucinha, é a voz dela que alinhava tudo. Né? E quando eu encontro uma pessoa de outro estado que de repente não me conhece, numa viagem, você é cantora, você canta o quê? Né? Ou se ela pergunta, qual o seu estilo? Eu digo, eu canto Amazônia. Eu sou uma intérprete brasileira, mas eu canto Amazônia nos meus discos. Porque eu não sei me colocar de outra forma, não sei responder de outra forma. Pode ser que eu ainda consiga mudar isso aí, né? Eu não consigo responder. Agora, Lucinha, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, assim, porque eu não sei você de casa, mas teve uma casa muito conhecida aqui em Belém, chamada Olê Olá. Sim. E uma das situações, eu estava assistindo Lucinha Bastos no Olê Olá, aí eu estava lá assistindo na beira do palco e quando veio um rapaz que fazia parte da produção dela, e pegou, me puxou, disse assim, olha, sobe aqui, embora vai ter um concurso de lambada. Aí eu disse, meu Deus do céu, me puxou e puxou uma moça quase 2 metros para eu dançar com ela, para concorrer lá. E quem era que estava no palco? A Lucinha, né? Aí eu te pergunto assim, porque a gente percebe que teve um período que teu nome ele se massificou mesmo, ele veio e ficou, todo mundo já ouvia falar Lucinha, Lucinha, Lucinha Bastos e tal. E nessa época do Olê Olá, eu lembro que tu tinhas um repertório assim que ele era muito popular mesmo, né? Era aquele repertório que era para dançar, para as pessoas reconhecerem o que estava tocando na rádio. Era. Isso foi uma estratégia de marketing para o nome da Lucinha ele se evidenciar na cena? Não, foi uma necessidade de trabalho. Quando eu voltei com aquela banda e fiz o Antes Pop do que Nunca. Sim. Então eu fazia um repertório de pop, eu cantava as coisas que eu gostava. E só que começou aquela época do axé music e aí comecei a fazia bailes e tudo mais. Quando chegava nos bailes, as pessoas pediam axé e eu não cantava. E eu tinha uma cláusula no meu contrato para evitar dizer assim, olha, não enganei o contratante. Olha, Sim. Você quer, olha, eu canto isso, o show é animado, eu canto carimbó, eu canto brega, mas eu não canto, por exemplo, axé, algumas coisas assim que eu não gostava. Só que era muito massificado, né? Sim. Então começou a ficar muito difícil ir fazer os bailes e as pessoas pedindo axé, eu não tocava, parecia que ficava aquela lacuna e aquilo começou a me fazer mal. Eu digo, bom, eles querem ouvir uma coisa que eu não estou a fim de cantar, então eu vou parar de cantar. E aí eu finalizei a banda e disse, pai, eu não quero, porque meu pai disse, olha, ou tu cantas, ou tu vais perder o teu trabalho, tu vais trabalhar com o quê? Pelo menos por enquanto tu trabalhas com isso. Tu queres testar? Por que você não testa? De repente você pode gostar. Então tá bom, vamos lá testar. E eu coloquei os pagodes, comecei a cantar o axé, os axés que eu mais gostava, lógico, e fiz um repertório extremamente popular. Foi aí que eu fui convidada para fazer trio elétrico em Mosqueiro, que foi muito bacana. E conheci o meu marido, o Gerson, né? Conheci numa campanha política do Jarbas Passarinho, na época, cantando lá em Mosqueiro e tal. E quando acabou a campanha, quando acabou tudo, eu cantava no Olê Olá, às vezes entrava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Era extremamente desgastante. Eu brinco hoje em dia, eu digo, gente, eu cantei Tchaco, eu estou em cima, estou embaixo. Eu lembro, eu sou testemunha, gente. Era digno, um trabalho digno, mas eu cantava. Tentei fazer as coreografias da Daniela Mercury, não ficou legal na minha performance, mas eu tentei. E aquilo assim, eu chegava em casa muito desgastada, muito cansada, com o meu dinheiro digno, né, no bolso, mas não estava feliz. E aí eu peguei e disse, pai, eu tomei uma decisão. Eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida, mas eu agora, nesse momento, eu preciso encerrar a banda e eu não quero mais. Esse trabalho eu não quero. Então, se é só isso que vende, é uma coisa, então eu não quero. Aí eu parei com a banda e finalizei tudo.
Aí o Edir, se eu não me engano, o Edir Augusto, ele estava fazendo, passou um tempo, começou a fazer uma programação na Assembleia Paraense, de tipo uma coisa meio barzinho lá, uns shows Sim. intimistas e tal, de voz e violão. E aí eu tinha conhecido o Gerson, né? O Gerson, maravilhoso violonista. Comecei a encontrar com ele, fazer uns ensaios. Vamos embora. Olha, pintou uma oportunidade, toca comigo, vamos fazer? Vamos. Aí eu fui cantar as coisas que eu queria, né? O repertório que eu queria, que cabia dentro do voz e violão. E estrategicamente trazendo o Gerson. Trazendo o Gerson. E cabia dentro da proposta da Assembleia, do que o Edir tinha me falado. Aí teve uma outra história, que começaram os barzinhos em Belém. Sim. Então tinha Parlamento, Liverpool, Colarinho Branco, tudo não tem mais, gente. Liverpool eu te assisti muitas vezes. Nossa, era maravilhoso. Muitas vezes. Tinha cachaçaria, ou seja, vários barzinhos, e aquilo ali foi o que me trouxe de volta à cena. Foi eu poder voltar e cantar o que eu queria cantar. Aí fiz um trabalho com o Gerson, fomos para os bares, e ali eu tinha, assim, aquele assédio de, olha, pode tocar a música nova do Tchan? Puxa, essa música infelizmente não está no repertório. Beleza. E aí eu comecei a levar para o bar o carimbó, que na época não se cantava carimbó. Né? O carimbó era uma coisa mesmo, eu acho, que ficava à margem mesmo, né? Nosso carimbó. Não era como, graças a Deus, hoje é. Então eu comecei a pegar as músicas paraenses que eu gostava e que não se ouvia mais por conta de, às vezes, de vinil, de estar, né, acabando, e comecei a levar comecei a deixar o repertório um pouco mais paraense e cantava músicas de grandes compositores brasileiros, cantava e tal, mas eu ia puxando sardinha para o meu lado. E foi até chegar em 97 que o presidente de uma gravadora veio a Belém e foi assistir a um show no Colarinho Branco. Sim. Ficou quieto lá, não falou quem era, ficou na dele, e eu fiz o show, ele descia e cantava. O meu repertório, nesse momento, estava bem mais paraense do que antes. E ele ficou impressionado porque ele via todo mundo cantar músicas que ele nunca ouviu na vida. Tem uma força, né? A música tem uma força. Aí ele me chamou e disse, as músicas que tu canta e tal, eu queria fazer um disco. Topa fazer um CD? Estou impressionado, todo mundo conhece as músicas que você canta, eu não conheço. Que músicas são? São músicas de compositores paraenses e tal. Aí foi quando ele trouxe a turma dele, foi a atração fonográfica, e gravamos o Canta Amazônia 1 aqui no Esquivazapa. E eu digo assim, que as pessoas me perguntam às vezes, né, o que é sucesso, né? Para mim, sucesso é tipo assim, Reginaldo, por exemplo, não é eu ser famosa no Brasil, no mundo, não é eu ser ovacionada na rua rasgada, nada disso, né? Sucesso para mim é conseguir, por exemplo, eu tinha um show, para você entender, um show que eu fazia Mulher, que era um show pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, eu fazia só cantando músicas que falam da mulher, do universo feminino. Então, muito Chico Buarque, sempre cantei muito de Djavan, Joyce, tudo mais, João Bosco, que eu amo, enfim, vários compositores brasileiros e tudo mais. Então, era um sucesso esse show, beleza. Quando foi uma vez, eu fui contratada para cantar numa cervejaria, num shopping. O cara tinha visto esse show no teatro. Sim, eu vi um show uma vez, tu podes fazer na cervejaria? Agora eu falei, não tem problema, né? Falar. Não. Tu podes fazer esse show para nós? É o show, aquele mulher que fala, tá, que eu canto Tom Jobim. Legal, faço sim. Tá bom. Aí montei o repertório todo com a turma. Vamos lá, agora vai ser esse repertório. Não tinha nada paraense. Né? Beleza, cheguei lá, comecei a cantar. Estou cantando, chega o primeiro bilhete. Você pode cantar Foi Assim? Daqui a pouco eu canto. Aí daqui a pouco chega. Pode cantar Pau a Pichuna? Você pode cantar O Pôr do Sol? Aí eu falei, gente, eu descobri o que é sucesso. Sim. É isso. Hoje eu estou aqui cantando músicas dos grandes compositores brasileiros
E as pessoas levantaram para vir pedir para eu cantar músicas do meu repertório. Então, eu identifiquei isso para mim. Isso me realiza como artista, né? As pessoas sempre pedirem músicas que eu gravei, que era diferente da época lá dos bares, que eu estava tentando cantar o carimbó, mas você pode cantar a do Tchan, você pode cantar da Ivete, que está... Na época nem era Ivete que fazia mais sucesso, era a Banda Eva, né? E hoje eu estou com um show montado. E no início eu dizia, não, é porque esse show é outro show, tá? É o Mulher. Só que chegou um momento do bilhete que eu falei, gente, não dá mais para explicar para o público. Eu esqueci praticamente, acabou o Mulher ali. No quarto bilhete, eu olhei para a banda e falei, gente, o show Canta Amazônia, vamos lá. Que legal. E Lucinha, tem uma parte da tua história que eu acho que ela é muito importante quando surge o Trilogia, né? Qual foi a função da Lucinha dentro do Trilogia? O que ela colaborou? Qual foi a ideia que ela somou junto com o Marco e com o Nilson? A Trilogia começou com um show meu e do Nilson. Eu tinha uma pauta no teatro e já havia feito vários shows e não tinha ideia de fazer um show meu só. Pensei, poxa, eu podia fazer um show com outro artista e lembrei do Nilson, que eu sou muito fã do trabalho dele. Vocês já gosto eram dele, amigos? Já éramos amigos, mas nós sempre fazíamos shows assim, vamos fazer shows dois. Aí entrava, cantávamos uma música juntos na abertura. Aí saía, um fazia o show todo, o outro vinha fazer o show dele sozinho. No final, reúne, canta os dois. Então, para mim, não era aquela coisa de você realmente dividir o palco, né? Falei, vou propor para o Nilson fazer um show, mas para a gente cantar, para a gente trocar experiência. O Nilson adorou a proposta e nós começamos a reunir o repertório. E aí o repertório, que tinha que ser de 12, 15 músicas, já estava em 45. Falei, gente, não tem condições de a gente fazer um show 45 músicas e tira daqui, não, mas essa não. Tá, então tira essa, mas essa não. E ficou naquela coisa, olha, isso aqui é repertório para 3 shows. Sim. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente monta para um e vamos colocar aqui 2 shows para tentar fechar. E o Nilson estava dirigindo um show do Marco. Ele disse, que tal se a gente chamasse um outro colega para fazer? O Marco Monteiro, estou dirigindo. Nossa, adoro o Marco, eu já tinha feito a mesma coisa com o Marco. Na época dos grandes shows no Hilton, né, que a gente fazia isso também. Poxa, adoro o Marquinhos, vamos fazer? Vamos. Mas a gente vai continuar com 45 músicas. Não, então a gente faz 3, vamos, a gente divide. E aí ficou o primeiro, eu e Nilson, que foi o Avenida Nazaré. O segundo, eu e Marco, que foi o Sacramento Nazaré. E o terceiro show, o Marco e o Nilson, que foi o Bar do Parque. Nós juntamos os 3 CDs e virou a trilogia. Que bacana. A ideia de fazer o DVD para que a gente pudesse mostrar também para as pessoas, porque as pessoas curtiam muito a história do som, Sim. do carimbó, do retumbão, mas não tinham a coisa visual. Então vamos fazer aí, convidamos a Ana Unger, que a gente já tinha feito um show com ela, e ela fez com a companhia de danças Ana Unger, fizeram os bailarinos com os carimbós, foi maravilhoso. Fizemos lá naquele local ali do entroncamento. Cidade Folia, eu estava lá. Tá, que antes tinha outro nome, né? Tinha, não lembro recordo agora. o nome também. E aí nós tivemos um problema técnico lá. Sim. Foi maravilhoso o show e tal. Então o nosso orçamento, a nossa verba só dava para fazer aquele. Sim. E deu um problema técnico. Não tinha como aproveitar para fazer o DVD todo com o que foi gravado lá. E aí começamos a correr para um lado, para o outro, até que conseguimos um apoio para fazer o show ali na Sé, que foi no dia do aniversário de Belém. Eu lembro. Nesse dia deu tudo certo, só não teve um probleminha lá com a luz, mas a gente foi adaptando e conseguimos gravar o DVD, Trilogia 1. E assim, achou que ia parar, não era um projeto para fazer um grupo que ia ficar. Aí veio o 2, né, que foi o Ser do Norte, e aí ficamos 15 anos. Lucinha, para a gente encerrar, projetos futuros, o que é que pensas para a tua carreira daqui para frente? Olha, eu estou muito feliz agora, estou no momento, estou desde 2021, fazendo a direção artística, comandando aí a banda Sayonara. Fizemos um DVD, que foi
que está inclusive no YouTube. É só acessar o YouTube lá da banda Sayonara, DVD de 60 anos de comemoração. Sayonara já está com 62 anos. Eu acho que eu devo isso aos meus pais, porque eles acreditaram em mim a vida toda, acreditaram na banda, é um sonho da vida deles, a Sayonara. Eu não poderia deixar acabar com... Agora, 62 anos não dá para acabar, então eles precisaram ficar mais quietinhos, mas estão sempre me dando as sugestões, estou sempre pegando as orientações com eles, e é uma coisa assim do meu coração que eu quero levar. O meu curso de nutrição, né, que eu completei 2 anos, já estou no 3º, se Deus quiser vou chegar no final. E de projeto, tem 2 projetos que eu estou aguardando aprovação, dando tudo certo, liberação de recurso, a gente Perfeito. vai para o teatro e o que pintar. Sabes do carinho que eu tenho por ti, né? Obrigada. Muito mesmo, de muito tempo. Para mim está sendo assim um prazer imenso começar o ano de 2023 com você aqui. É um sonho realizado. Eu acho que não só meu, mas de muita gente que me pediu, né? Pessoas que estão assistindo nesse momento aí nas suas casas, né? Agradecer e dizer que você vai estar sempre comigo, sabe? Eu te agradeço o convite também, agradeço aqui, deixo o meu carinho para os músicos todos que trabalharam comigo, que me deram a honra, né? Os compositores que confiaram a mim suas obras e toda a imprensa, vocês sempre tiveram um carinho muito grande com os artistas, sempre deram espaço e isso é fundamental, gente, porque aquilo que eu falei, todo o amor que a gente leva para o palco, todo o amor que a gente leva para o CD, se não for divulgado, não puder chegar aos nossos fãs, né, a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Então, queria agradecer o teu carinho também. Boa sorte, muita música na nossa vida. Nós estamos conectados, olha a cor hoje. Gente, é isso. Obrigado por vocês terem ficado com a gente. Feliz 2023 e que a gente possa se encontrar na semana que vem com mais Nossa Arte, Nossa Gente. Tchau, pessoal. Amém. Deixa a saudade bater na hora de se encontrar, olhos nos olhos pra ver o coração apressar. Você é luz do meu ser, imensidão é o mar, tudo que o mundo possui, sonho guardado. Deixa a saudade bater na hora de se encontrar, olhos nos olhos pra ver o coração apressar. Você é a luz do meu ser, imensidão é o mar, tudo que o mundo possui,